Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia Geral no cursinho Antonieta de Barros. É um prazer estar com vocês novamente. E a aula de hoje é sobre fontes de energia, né? Nessa aula a gente vai falar sobre... Na última aula a gente falou sobre questão ambiental, sobre diversos problemas ambientais, sobre... Aí a gente chegou a comentar sobre investimento em fontes de energia alternativas, esse tipo de coisa. Então hoje seria muito interessante que a gente falasse justamente sobre fontes de energia, não é mesmo? Então, nessa aula a gente vai falar sobre as principais fontes de energia, sobre os tipos de fontes de energia e sobre as vantagens e as desvantagens de se utilizar ela ou não, né? Entender por que um país usa esse tipo de energia, por que um país usa outro, por que um estado usa, por que o estado usa outro, uma cidade, esse tipo de coisa, certo? Então, quando a gente fala de fonte de energia, é importante a gente entender o para que a gente precisa de energia, né? É, invent... Desde que o ser humano inventou o fogo, já se usa energia para conseguir suprir suas próprias necessidades. Não é mesmo? O fogo ele vem da necessidade do ser humano de realizar algumas coisas, como por exemplo se esquentar, como por exemplo também aquecer o seu próprio alimento, cozinhar o alimento, porque nós não conseguimos digerir direito muitos alimentos crus, né? Então a gente precisou do fogo para conseguir se alimentar da maneira adequada para o nosso organismo, não é mesmo? E aí a gente foi com o tempo também inventando diversas tecnologias, como a lâmpada e os eletrodomésticos, que fazem parte essencial do nosso dia a dia e são considerados até mesmo bem essenciais para a nossa vida, né? Como a geladeira, fogão, todo esse tipo de coisa, né? Por mais que o fogão não precise ser elétrico, grande parte deles são. E, gente, existem dois tipos de fontes de energia. Existem as fontes de energia não renováveis e as fontes de energia renovável. As fontes de energia não renováveis são as que são finitas, ou seja, elas têm um fim, elas vão se esgotar com o uso delas. Né? E temos, por exemplo, também a energia renovável, que são as que vão se repor, vão se reabastecer naturalmente. A natureza ela consegue realizar esse trabalho sozinho de não acabar com esses recursos. Vamos entender quais são eles. As não renováveis a gente vai estudar agora caso a caso e depois a gente chega nas renováveis, certo? Nas renováveis a gente tem o petróleo como uma das principais fontes de energia. Como que a gente obtém o petróleo? A gente retira do subsolo, certo? Ou de maneira marítima, né, insular, ou de maneira continental, né, pelo território mesmo, por terra firme. Então a gente vai ter essas plataformas de petróleo, é muito comum em cidades litorâneas aqui no Brasil, da gente encontrar essas plataformas para recolher petróleo debaixo do oceano. Né? Pode ver, tem até uma plataformazinha aqui para chegar o helicóptero, porque você fica lá longe, né? Então se precisar ir rápido para lá, você pode usar um helicóptero. Ficar lá no meião do mar, ou então próximo da costa, depende de onde tiver petróleo, né? Para que se usa o petróleo, então? A gente usa para fazer combustível para os veículos, como a gasolina e o diesel, né? Não o biodiesel, que é feito também com cana-de-açúcar, mas a gente também usa ele usa o petróleo para fazer diesel comum também. E aí a gente vai usar esse petróleo para fazer esse combustível e aí alimentar os geradores com combustível, certo? Assim que ele é usado para gerar energia elétrica. O petróleo também é utilizado para fazer plástico, para fazer gás, para fazer asfalto. Né? O piche do asfalto ele é feito da base de petróleo. Vantagens de utilizar o petróleo. Ele é de fácil transporte. Você pode colocar num caminhão e transportar para o Brasil todo. Né? E também a distribuição dele também é bem fácil, justamente pelo motivo ter o transporte fácil. As desvantagens dele a gente vê que é a poluição, porque a queima dele gera muitas fuligens, gera muitos agentes poluentes, né, muito CO2 e muitos agentes poluentes. Ele vai liberar CO2 na queima, né, que é dióxido de carbono, que a gente falou no anterior, como ele é prejudicial e intensifica o efeito estufa, que gera o aquecimento global. Então ele contribui diretamente para o efeito estufa quando é utilizado na queima, né? Inclusive nos automóveis que usam gasolina com base de petróleo e acaba gerando esse gás carbônico.
Então temos aqui a plataforma que eu já mostrei. Outra fonte de energia não renovável, a gente tem o carvão mineral. Né? Como que a gente obtém o carvão mineral? A gente extrai em minas. Não é à toa ele é mineral, porque ele é extraído de minas. Ele é um minério. A gente consegue usar o carvão para produzir tanto energia elétrica e térmica, né, para aquecer, quanto também fertilizantes, certo? Para utilizar no agronegócio. Vantagens do carvão. A gente tem muita tecnologia para conseguir utilizar ele de maneira eficiente. Não é tão difícil de transportar e de distribuir. O problema, as desvantagens, é que ele vai liberar muitos poluentes e contribui não só para o aquecimento global, para a intensificação do efeito estufa, como também para a chuva ácida, né, com alguns gases que ele solta na sua queima. Aqui a gente tem uma termoelétrica, né, que é onde o carvão é queimado para gerar calor e produzir energia. A gente pode ver que essa fumaça branca, ela é justamente porque aqui tem um filtro essa fumaça branca é vapor de água. Vai ter um filtro que vai filtrar bem esse CO2 e vai fazer com que saia menos CO2 para o meio ambiente, certo? Para poluir menos, e depois eles arrumam uma maneira mais eficiente, menos prejudicial de descartar esses resíduos que acabam sendo filtrados. Outra fonte de energia não renovável, gente. A gente vai ter o gás natural, que é derivado do petróleo, certo? Como que ele funciona? A gente consegue furar uma reserva de petróleo, e essa pressão, assim que você vai furar com uma tubulação, essa pressão ela vai impulsionar esse gás para a superfície, ele vai subir nessa tubulação. E isso você vai conseguir coletar esse gás natural do petróleo, certo? Para que se usa? Ele é para aquecimento, para combustível, para indústria petroquímica, mas também aí as vantagens. Ele vai emitir pouco poluente quando ele é queimado, e ele tem um grande número de reservas. Porém, ele é muito caro, tanto para ser coletado quanto para ser distribuído. O gás natural, ele não necessariamente é o que a gente usa em casa para alimento. Né? O gás natural é o que é tubulado, que é da rua, o famoso gás da rua. Né? De botijão é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Né? O GLP, o gás de botijão, ele é diferente do gás natural, certo? Ele é adicionado alguns elementos para ele não ficar com cheiro, para a gente perceber o vazamento. Ele tem todo um tratamento mais elaborado para ficar mais seguro. Então ele é diferente do gás natural, mas o gás natural também pode ser usado para uso doméstico, certo? Vamos entender agora como que funciona, né, o gás natural. A gente tem aqui o gasoduto, vai furar com uma tubulação, né, aqui nas jazidas de gás natural, e esse gás vai subir e aí vai entrar numa rede de gás que aí ele vai ser distribuído para indústrias, para comércios e para residências também, certo? Dependendo da localidade. Temos aqui também uma foto, né, de uma bomba de gás aqui, de armazenamento. E a última energia não renovável das principais é a energia nuclear. Né? A energia nuclear ela é obtida da seguinte maneira. A gente vai ter os reatores nucleares que vão provocar uma fissão do núcleo dos átomos, por isso que ela é nuclear, ou seja, vai provocar a quebra do núcleo de urânio, que é um metal radioativo muito forte, com uma grande quantidade de energia, e isso, assim que houver essa fissão, ou seja, essa quebra do núcleo do átomo de urânio, vai gerar uma energia muito grande que vai acionar um gerador elétrico, certo? A gente vê aqui ó, o elemento combustível, o urânio, vai rolar a quebra desse átomo de urânio, vai entrar aqui no pressurizador. Como isso vai gerar calor? A gente vai ter essa usina nuclear, ela tem que ter algum reservatório grande de água por perto para conseguir resfriar esse reator, certo? Para não sobreaquecer, não acabar explodindo. E aí vai ser resfriado, toda essa pressão vai
ser trabalhada vai movimentar uma turbina que vai estar conectada a um gerador elétrico para gerar a energia, certo? A gente tem como o uso da energia nuclear para produzir energia elétrica e bombas atômicas. Geralmente, os países que têm energia elétrica têm bombas atômicas, porque ao você ter a energia elétrica, não, energia nuclear elétrica, né? Você tem toda a tecnologia para fazer uma bomba atômica. Você consegue o conhecimento necessário para fazer uma bomba atômica, certo? E aí as vantagens da energia nuclear. Ela pode ser instalada próxima de grandes centros de consumo e ela não vai emitir poluentes também, né? Não tem tanto risco de ocorrer um acidente, mas existe essa possibilidade sim. É segura, porém muitos países inclusive estão deixando de adotar a energia nuclear além do problema do descarte, que está nas desvantagens, como o risco de ocorrer uma explosão e como é o caso de Chernobyl, né, que vocês já devem ter ouvido falar do caso da usina de Chernobyl, que explodiu e dizimou uma cidade e jogou radiação pela Europa inteira, inclusive. Foi assim um desastre terrível, né? E até hoje não dá para habitar Chernobyl, porque não por muito tempo e por quantidade relevante de pessoas, por causa da quantidade de radiação que ainda tem naquele lugar, desde os anos 60, se não me engano, que aconteceu a explosão, né? Então, gente, as desvantagens são que não tem tecnologia para tratar o lixo nuclear, né? O que resta dos átomos do núcleo de urânio que foram quebrados, né? Aquilo é extremamente radioativo e prejudicial para o ser humano, para o meio ambiente, e você tem que basicamente deixar aquilo fechado em algum lugar extremamente seguro com o isolamento da radiação, né? E custa caro também você manter isso em algum lugar. A chance disso ser vazado em algum lugar é grande e daria um problema gigantesco. E além disso, tem também o problema da poluição térmica, né? A poluição térmica é quando a gente coloca, por exemplo, a gente tem aqui em Angra dos Reis, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui no Brasil uma usina de nuclear, né, a Angra 3. E aí tá aqui próximo ao mar, né? O que acontece? A gente vai usar essa água aqui para resfriar o reator e essa água volta para lá, só que ela volta mais quente. Quando ela volta mais quente, o oxigênio que fica na água, ele não consegue se dissolver tão bem, ele fica menos concentrado, porque quanto maior a temperatura, menos a solubilidade do oxigênio, ou seja, menos o oxigênio consegue ficar dissolvido na água. Né? E os peixes eles precisam de oxigênio para conseguir sobreviver. Então você acaba matando os peixes ou então afastando os peixes daquele local. Então por isso existe essa desvantagem também que é a poluição térmica, alterando a natureza do lugar. Então essa é a parte 3, a parte 1, perdão, da nossa aula de... Confundir com a Angra 3, né? A nossa aula de fonte de energia. E vamos para a parte 2 agora, a gente vai falar das fontes de energia renováveis.